Glórias a Deus, aleluia. Nessa hora, eu quero aqui deixar uma palavra de Deus, de fé, direcionada ao seu coração. Eu quero falar sobre a fé e sobre a oração, A oração que transforma. Por exemplo, para você orar, você precisa ter fé. Fé para quê? Para receber. E Jesus, por exemplo, ele nos ensinou na sua palavra como devemos orar, como é que tem que ser a oração, que transforma. Por exemplo, a transformação acontece na vida de uma pessoa quando ela ora acreditando naquilo que ela ora. Então, nessa hora, eu quero deixar aqui, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, o ensinamento de Jesus a essa questão, que, por exemplo, às vezes ainda não se abriu a porta, porque ainda não teve uma oração precisa, uma oração de fé, uma oração aquela sem ser com incredulidade, mas com fé e confiar na oração. E Jesus, por exemplo, ele deixou, nos seus ensinamentos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, sobre a oração. E eu quero falar com você agora sobre a oração que transforma. Por exemplo, qual é a transformação na vida de uma pessoa que está enferma? É quando, por exemplo, ela está doente e vem a cura, e vem a saúde. Imagina que a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, capítulo 5, que o paralítico de Betesda, por exemplo, ele estava 38 anos da vida dele com paralisia, paralítico. Ele não andava, mas até quando chegou Jesus? E quando Jesus perguntou e disse assim: você quer ser curado? O que foi que ele respondeu? Eu não tenho ninguém, que me leve até lá no tanque, mas toda vez que eu vou, sempre vem alguém e vai na minha frente. Então o que Jesus queria ouvir da boca daquele paralítico era: eu quero. Era ele pedir com fé, era ele pedir na oração crendo que ia receber. Então nessa hora aí, o que você estiver passando, o que você estiver enfrentando, creia nessa palavra. Creia que a oração que transforma, ela ainda existe. E ela muda a história, e ela muda o roteiro, o sentido da sua vida. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, começa do versículo 18, que a Bíblia diz que quando Jesus ia passando de manhã, ele avistou uma figueira, mas a Bíblia diz antes que ele teve fome. Então, quando ele olhou para a figueira, por exemplo, a Bíblia diz que não era tempo de figos, não estava no tempo certo de dar o seu fruto. Mas o que foi que aconteceu? Ele foi lá pegar um fruto, um figo, e como não tinha, ele chegou e falou assim: nunca mais nasça fruto de ti. Então os discípulos ficaram admirados, como é que isso aconteceu? Porque Jesus, quando ele falou com fé. Ele falou crendo que naquilo que ele ia falar, aconteceu. E a Bíblia diz que no exato momento aconteceu. Aí o que sabe o que acontece? Aí os discípulos ficam admirados, como foi que isso aconteceu? Aí Jesus, ele dá a instrução. Qual a instrução que ele dá? Aí chega aqui no versículo 22, ele diz assim, e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Amém? Mas ele disse crendo, recebereis. Não é duvidando e recebereis, não. É crendo. Amém? Então, quando você ora dessa forma, a oração que transforma a sua vida, a oração que movimenta a sua vida, a oração que abençoa a sua família, a sua casa, é aquela oração que você acredita. É aquilo que você pede ao Pai e você acredita no que você está pedindo sem incredulidade no coração. Amém? Então receba essa palavra no coração e creia o que está acontecendo na sua vida. O que é impossível aí que o Senhor não possa resolver, mas é necessário você acreditar naquilo que você tem orado. A pergunta é: você tem acreditado? Então acredite, seja firme. Toda vez que for orar, tenha certeza no seu coração. Jesus disse, tudo o que pedires, não é qualquer coisa ou alguma coisa. Ele disse: tudo o que pedires, crendo, o recebereis. É pedir com fé
e você vai receber em nome de Jesus. Amém? Essa é a oração que transforma. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.